Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Vinícius Nunes, sou apresentador do PetCast. Eu estou aqui com meu colega. Eu sou o Pedro Gonçalves, também sou apresentador do PetCast. Nós somos integrantes do grupo Pet e vamos apresentar para vocês este podcast. Então, nada melhor para a gente começar, trazer aqui um professor da FURG, que está aqui com a gente, que está atuando juntamente no projeto CIP, que logo vocês vão entender melhor o que é, está ligado ao nosso podcast. Então, trouxemos aqui hoje o professor Luciano Silva, doutor em computação. Olá, professor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo privilégio de ser o primeiro participante aqui do podcast, do PetCast. Isso, PetCast. exatamente. Ótimo. Professor, não foi à toa que tu foi o primeiro chamado, o primeiro convidado, porque a gente queria que tu contasse um pouco primeiro da sua trajetória, que eu acho importante, que tu é um dos nossos professores de graduação, e eu acho legal tu contar um pouco como foi a sua trajetória desde a sua graduação, tá? Porque eu acho que é interessante enfatizar essa parte, porque eu acho que os alunos têm um pouco de distanciamento, assim, essa relação aluno-professor não é algo muito comum, tá? E eu acho que é interessante saber como é que foi essa trajetória depois, ali, desde a sua graduação, como é que foi isso? Tá certo. A minha trajetória acadêmica, né, a partir da graduação, começou em 1998, né, no milênio passado, quando eu entrei no curso de engenharia de computação, né. Eu sou natural de Rio Grande e fiz a graduação pela FURG, né, lá em Rio Grande. Me formei em 2002, né, na verdade, final de 2003, e já emendei direto mestrado, né. Entrei em 2003 no mestrado em computação na URGS, terminei o mestrado, emendei o doutorado. Na verdade, eu já estava matriculado no doutorado antes de defender a dissertação de mestrado, né? E antes de defender a tese de doutorado, eu já estava trabalhando aqui em Santo Antônio da Patrulha, né? Então, eu sou da turma dos primeiros professores que chegaram aqui, né, em 2009, né? Então eu completei já, assim como o campus completou 15 anos, eu completei 15 anos de FURG-SAP esse ano. Interessante, mas aí tu falou primeira leva, mas tu tem noção quantos professores, assim, foi essa a primeira leva? Eu fui o sexto, foram 6 professores que chegaram aqui no primeiro ano, né, 2 que já eram professores da FURG no campus de Rio Grande, né, que era o professor Valente e o professor Cocobum. Uhum. Aí, em seguida, veio o pessoal já para as vagas aqui de Santo Antônio, né, o Hugo, o Carlos Peixoto, né, da Química, o Badejo. Sim. E depois eu. Esses foram os desbravadores. Os primeiros. Eu lembro eu sei que no início vieram alguns professores de Rio Grande também, né? Que completaram essa turma. O que acontece é que os concursos muitas vezes atrasam, né? O concurso ele acaba sem nenhum aprovado, acaba sendo prorrogado, né? E os prazos acabam não sendo cumpridos, e aí tem disciplina, né? Tem demanda, então muitos professores vinham de Rio Grande para ministrar disciplinas, né? Nesse primeiro ano, especialmente. Né? Sim. Olhando para a tua trajetória, aparentemente tudo foi se alinhando já, né? Mesmo foi muito... Saía de um, já ia para outro. Foi rápido, né? Não dava nem tempo de pensar muito, assim, né? Então... Sim. A princípio tu te formou na graduação na FURG. Depois tu foi para a URGS no mestrado e depois no doutorado. Isso, a minha graduação, então, em engenharia de computação, quando eu entrei na engenharia de computação da FURG, ainda não existia nenhuma turma formada de engenharia de computação, né? O curso de computação na FURG, de engenharia de computação, começou em 1995, então eu entrei em 98, ainda não tinha nenhuma turma formada. Então a gente ainda não tinha nem assim a perspectiva do mercado de trabalho, né? Sim. O perfil do egresso não estava muito claro, né? Então a gente foi aprendendo isso ao longo do curso, né? Então também com
a falta de professores, né? Porque naquela época não abriam muitos concursos, né? Então vários professores tinham que se desvirar para dar diversas disciplinas, né? Então professores que até não eram muito especialistas, mas aí estudavam e encaravam ali o desafio de dar uma outra disciplina, né? Então assim foi a graduação. E já no final da graduação foi quando começou já a me dar uma vontade de seguir a carreira acadêmica, né? Eu sempre gostei muito de estudar, né? Desde cedo, e para mim era a oportunidade de seguir estudando durante a vida toda, né? Então, talvez tenha sido o que mais me motivou, né? Eu cheguei a fazer estágio da graduação, estágio obrigatório, e eu pensei, não, isso aqui não é para mim, né? Pelo menos aquilo que se apresentou ali naquela época, naquele contexto, né? Naquele contexto, eu achei, não, isso não é para mim. Então, o mestrado também te dá um tempo maior para pensar a respeito, né, de qual caminho vai seguir. Sim. Outra coisa é que em Rio Grande, naquela época, não existia mercado de trabalho, né, para um engenheiro da computação, né? Então vir para Porto Alegre também facilitava, né? A gente passava a ter mais contato aí com o pessoal que estava ligado diretamente ao mercado de trabalho. Sim, isso foi em 2002? 2003 foi quando eu entrei na URGS, né? Sim, imagino que no cenário todo da computação ainda era um pouco limitado, né? Sim, mas já estava crescendo bastante, né? Então a demanda por mão de obra ela já era grande porque era um mercado em expansão, né? Então já naquela época era difícil preencher todas as vagas de emprego, né? Já que era muita demanda para pouca mão de obra qualificada. Sim. E tu acha que isso foi te moldando durante a universidade, assim? Ou quando tu entrou no curso, tu já pensava que tinha bastante serviço nessa área, digamos assim? Como é que foi essa tua visão sobre isso? Quanto à escolha do curso? Sim, já anexando a escolha do curso e também como que tu entendeu depois o mercado de trabalho, se foi durante a universidade, se tu já pensava isso antes? Assim, engenheiro eu acho que eu queria ser desde criança, né? A princípio seria engenharia civil, né? Mas chegou ali no final do segundo grau, né? Como a gente chamava o ensino médio antigamente. Ali foi que eu decidi experimentar a engenharia de computação. Era mais por curiosidade, eu não tinha muito contato, né, com computação, não sabia programar, né? Tinha mexido com computador poucas vezes, né? Então era mais curiosidade daquilo e que já dava para se enxergar assim, né? um novo mundo que ia se abrir ali, né? Então eu fui, né, com esse tipo de visão, né, com esse tipo de vontade de aprender algo novo, né, e que estava em expansão ali, né? Era o início da internet no Brasil, né, para se ter uma ideia. Sim. Professor, tu falou que a parte do estágio não foi algo que te agradou, né? Que tu pretendia seguir estudando. Tu considera que esse foi o teu maior desafio durante a graduação? Eu acho que não. Acho que tiveram algumas disciplinas aí. Teve algumas disciplinas que foram... Foi um desafio bem maior, né? Sim. O TCC também, né? Isso não muda muito, né? É um padrão que se repete. Quase todo mundo vai ter esse mesmo, esses mesmos grandes desafios, né? Que eu acho que rola meio que esse pensamento que os professores são intocáveis, assim, os professores são aqueles que eles nunca rodaram, nunca repetiram, não fizeram cadeira 2 vezes, nunca ficaram de recuperação no final do ano. Então é interessante saber isso, que algumas disciplinas foram... Sim, os professores também reprovaram. Eu não sou um bom exemplo, porque eu nunca reprovei. Olha só, viu? Entendeu? Mas não... Eu gostei que ele falou alguns professores reprovam, mas eu... Não, mas
não ter reprovado não significa que não tive bastante dificuldade, né? Teve alguma marcante, assim, que tu lembra? Eu acho que eletroeletrônica foi uma disciplina que deu bastante trabalho. Mais ou menos qual período era segundo ano, né? O curso ainda eu acho que anual seriado. É anual, sim. Isso, então as disciplinas eram todas anuais, né? A gente tinha uma disciplina de cálculo 1 e outra de cálculo 2 no segundo ano, e aí entrava, inclusive, equações diferenciais, né? Fazia parte da ementa de cálculo 2. E a carga horária era altíssima, né? Ao longo do tempo, se procurou enxugar um pouco a carga horária dos cursos, até para que os alunos tivessem mais tempo de fazer atividades extracurriculares, né, estágios, mas naquela época a carga horária era bem alta, assim. Eu lembro que no primeiro ano eu tinha, se não me engano, 36 horas aula por semana. Sim, é um teste de fogo, né? Se tu entrou e aguentar aquele primeiro ano ali... E teve uma greve até, eu lembro, no primeiro semestre, logo que eu tinha entrado no curso. E, por um lado, até foi bom aquela greve, porque deu fôlego, assim, para estudar, né? Para ficar um pouquinho mais habituado ali com aquela onda de coisas que estavam vindo, né? 6 horas de cálculo semanal, né? 5 horas de física por semana. Era bastante coisa. Imagino. Antes da gente conversar um pouco sobre teu mestrado, seu doutorado, eu fiquei curioso sobre o estágio, assim, que área foi esse estágio, se tu puder contar o que se foi na indústria, o que te, digamos assim, não te agradou para que tu não seguisse nessa área? O estágio eu fiz na refinaria Ipiranga, lá em Rio Grande mesmo, né? Refinaria de petróleo Ipiranga. Na época era a refinaria Ipiranga ainda, né? Sim. Hoje em dia é a refinaria Rio Grandense. E eu fiz estágio no setor de informática, e ali eu fazia atividades diversas, né? Desde atendimento a usuários lá, configurar servidores, fazer backups, então era esse tipo de coisa, assim, né? Atendimento desde problemas de hardware, problemas de software, então tinha que ir lá no setor da química, porque tinha algum problema lá com o backup dos dados, né? Tinha que... depois lá na manutenção, na engenharia, tinha um outro problema, e a gente ia resolvendo. Resolvendo problemas. Sempre resolvendo problemas e lidando com pessoas. Sim. É exatamente isso. Professor, tu disse também... tu disse que na tua época tu sentia que não tinha muito mercado de trabalho para tua área. Como é que tu vê hoje? O que tu acha do mercado de trabalho hoje para a área de engenharia de computação, por exemplo? Como é que tu acha que está o cenário? O mercado cresceu bastante, mas também dá para ver sinais de saturação já, né? Porque é aquela coisa, quando cresce demais, uma hora vai ter que parar de crescer, né? E aí isso pode causar problemas. Então a gente vê, por exemplo, até pelo movimento das Big Techs, né, que vinham só crescendo, agora já anda uma onda de demissões, né, porque, enfim, quando faltam investimentos, o pessoal começa a cortar, né, especialmente recursos humanos, né? Mas aqui no Brasil, especialmente, a gente não tem uma indústria, né, de computação, de informática, né? Então, o engenheiro de computação, em geral, aqui trabalha não como um engenheiro de computação propriamente dito, né, mas um cientista da computação, né, um especialista em sistemas, né, sistemas de informação, né? Então acaba não exatamente aproveitando todo o potencial que é desenvolvido no curso, né? A gente ainda tem essa limitação. Depois, então, da graduação, tu seguiu para o mestrado, doutorado. Quais foram as áreas de pesquisa que tu seguiu no mestrado? Por que tu escolheu? Como é que foi durante esse período, assim, para ti?
Tá certo. Na verdade, a escolha pela área surgiu durante a elaboração do TCC. Sim. Né? O meu TCC foi programar um robô para jogar xadrez. Olha só. Né? Na época até isso chamou bastante atenção, né? Sim. Porque não era tão usual quanto hoje em dia, né? Então, na verdade, foi um trabalho a várias mãos, assim. Então, tinha alguns alunos que se formaram antes de mim, que trabalharam na parte de controle ali de alguns atuadores do robô. Aí depois a gente resolveu botar uma garra nele, e aí o meu objetivo foi programar ele então para jogar xadrez. Então, para isso a gente usou uma câmera, né, uma câmera acima do tabuleiro, e aí o meu objetivo era identificar o estado do tabuleiro, ali, né, mudanças de peças, e aí escolher a jogada a ser realizada, e mandava o comando, o robô ia lá e ele mudava a peça de lugar. Então, aí eu comecei a trabalhar com processamento de imagens. Né? Então, a gente tinha esse desafio de identificar pela imagem da câmera, né, a configuração do tabuleiro, movimentos de peça. Então, aí surgiu o interesse em seguir nessa área. Então, no mestrado eu ingressei trabalhando com processamento de imagens, né, e também doutorado. Então, era a linha de pesquisa processamento de imagens. E hoje em dia a gente pode dizer que o especialista em processamento de imagens ele trabalha muito com visão computacional, né? Embora o processamento de imagens seja uma área que surgiu da engenharia elétrica, né? Porque tem a ver com processamento de sinais. Então, o pessoal que trabalhava com telecomunicações, né, sinais digitais, processamento de imagem não deixa de ser um sinal, né? Sim. Uma imagem digital é um sinal digital, só que é um sinal bidimensional, né? Diferente de um sinal de áudio, por exemplo, que é um sinal unidimensional, né? Então, muito da teoria ali, da parte matemática, né, dos modelos usados para processamento de sinais, a gente usa para processamento de imagens. Mas houve um movimento muito grande na direção da visão computacional, né, que aí a gente pode dizer que é uma sub-área da inteligência artificial, que se propõe a extrair informações de imagens e vídeos. E então, muito dos especialistas em processamento de imagens, eles começaram a migrar para a visão computacional, até pela grande quantidade de aplicações, né, e de problemas em aberto para serem resolvidos. Sim. Realmente é uma área bem extensa. Eu vi esses tempos, inclusive, não sei se era uma pesquisa, mas eu via a aplicação já do vídeo em câmeras de segurança, por exemplo, para detectar quem joga lixo na rua, por exemplo. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha de... Sim, seria nessa área, né? Problema de visão computacional, né? Sim. Foi uma área que cresceu bastante, especialmente ali por volta de 2007, quando começaram a aplicar deep learning para a visão computacional, né? Redes neurais profundas, né, para resolver problemas de visão computacional. Então, até então, a utilização de redes neurais para esse tipo de problema envolviam redes pequenas e aí nunca tiveram um desempenho satisfatório, né? Em geral, outras estratégias de solução de problemas saíam bem melhor do que as redes neurais. Então, quando se propôs essas redes neurais profundas, né, e o pessoal começou a já ter também equipamento para poder treinar essas redes, né, porque exige muito poder computacional, aí abriu-se o leque para um novo mundo de problemas aí a serem resolvidos por visão computacional. Sim. Acho que uma dúvida que ficou é se o robô no final jogou xadrez ou não, né? Eu acho que jogou, apareceu na TV, inclusive, o robô jogando xadrez, mas só teve um problema que foi... A única decepção que eu tive com esse projeto foi que eu não implementei isso, até por falta de tempo e alternativas ali, né?
a promoção do peão. Não sei se vocês jogam xadrez. Não. Já joguei, mas muito pequeno. então Mas não lembro. resumindo, a promoção do peão ocorre quando o peão chega no final do tabuleiro, daí o jogador pode trocar o peão por uma outra peça. Sim, sim. entendi. E só que isso seria muito complexo, né, para identificar essa troca, né, e o próprio robô fazer essa troca, né, porque quando ele comia uma peça, né, ele só jogava para fora do tabuleiro. Mas é muito raro, né, a promoção, essa evento. jogada é muito rara de se acontecer, mas ela aconteceu quando levaram Que azar. Nossa. um ex-campeão estadual de xadrez, que era o Rio Grande, para jogar com o robô. E Cara. aí chegou a promoção, na hora da promoção do peão, e eu olhava aquele peão avançando e eu, não, ele não pode chegar, e ele chegou. Nossa. Aí Senhora. o jogo a partida teve que ser interrompida. Interrompida. Tá, entendi. Entendi, mas funcionou, é o que Isso, importa. Isso aí é detalhe. Bom, Isso pelo menos dos meus colegas, ganhou toda. Tá ótimo, tá ótimo. então, assim, entrando nessa parte da robótica mesmo, agora trazendo para a atualidade, eu queria saber do senhor como que tu tá envolvido nesse projeto do CIP, né? Que tá diretamente relacionado ao nosso petcast aqui, o nosso podcast. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu se envolveu nessa parte, né? Que tu tá trabalhando no projeto da impressora 3D, também o Gabriel, que é um dos integrantes do PET, também me disse que vai rolar uma oficina de robótica, então eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente o que vem por aí, o que dá para se esperar desse espaço, que é o CIP, né? A propósito, acho que o que deu origem ao CIP, né, acho que tem muito da característica do campus de ter começado, né, do zero, apenas com 2 cursos. Então a gente, ali no início da história do campus, a gente tinha vários professores de diferentes áreas das disciplinas básicas, né? Então ainda não tinha chegado os professores para as disciplinas profissionalizantes, né, que ocorrem mais no final do curso. Então a gente tinha aí físico, matemático, químico, né, professores com diferentes perfis, e uma forma que o pessoal encontrou de colaborar era através de projetos de ensino, né, então propondo atividades com a comunidade, na comunidade patrulhense, escolas, professores, e a robótica em si, e mais especificamente a robótica educacional, que eu atuo, surgiu inicialmente com um projeto do Fernando Cocobum, da Mostra de Ciências, né? Ele foi coordenador da Mostra de Ciências durante muitos anos, né? Atualmente, os últimos anos, é o professor Charles, o coordenador, mas lá na segunda edição, talvez 2010 ou 2011, não lembro, que o Fernando propôs que eu ministrasse oficinas, né? Então, além do acompanhamento dos trabalhos da mostra, os alunos que eram premiados, né, os melhores trabalhos, ganhavam uma bolsa, e como atividades para essa bolsa, no ano seguinte eles viriam para a universidade para participar e realizar diversas atividades, né? E aí o Fernando me propôs fazer alguma coisa na área de computação, e foi aí que eu tive a ideia de trabalhar com robótica educacional. Então o Fernando, na época, ele estava conseguindo aprovar, então, esses projetos com fomento do CNPq. Aí a gente comprou inicialmente 2 kits robóticos da Lego, né? Depois a gente foi comprando mais coisa, depois foram surgindo outros projetos, então mais projetos coordenados pelo Fernando, né? Outros projetos que eu coordenei, e a gente foi juntando esse equipamento. Então, durante alguns anos, aí eu comecei trabalhando aí na robótica educacional, principalmente dando oficinas para alunos e também professores, né? Então, alguns cursos de formação de curta duração, né? Atividades que procuravam aí fomentar o uso dessa tecnologia nas escolas. E o CIP vem muito
como consequência do PPGS, né, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, que se formou justamente por essa característica do campus de ter muitas pessoas de diversas áreas colaborando, né? Então, se teve a ideia de criar esse programa de pós-graduação com ênfases em matemática, química e física. E aí me convidaram para fazer parte do corpo docente da proposta, né? Então, eu era meio que a exceção ali, né? Porque eram só professor de química, de física e matemática, e tinha eu da computação. E desde então eu vim trabalhando com alunos aqui do mestrado profissional do PPGS com robótica educacional, mas também ensino de programação para estudantes do ensino básico e outras aplicações de tecnologia, né, movimento maker. E o CIP surgiu então como uma oportunidade, porque o próprio PPGS estava formando mão de obra qualificada, a gente tinha os nossos estudantes do curso de licenciatura em Ciências Exatas, e aí surgiu como uma oportunidade de criar um espaço para se poder desenvolver as atividades que esse grupo de professores, né, que começou lá no início do campus, através de projetos como a Mostra de Ciências, e que culminou depois no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Exatas. Sim. E então é um processo já longo, né? Porque a gente, pelo que eu lembro, já tem uns 2 anos que a gente vem planejando esse espaço, né? Vem pensando em como estruturar ele, né? Aí depois a gente conseguiu a estrutura física, né? O local para pelo menos iniciar as atividades, e finalmente mês passado então teve a inauguração oficial do espaço. Sim, muito interessante. E além desse projeto, assim, acho que tu até já comentou um pouco mais ou menos dos projetos que tu atua, mas atualmente quais são os principais projetos, tirando o CIP, que tu trabalha, o que tu acha de mais importante sobre eles? Tu está envolvido atualmente. O que tu está realmente envolvido, exato. O que tem tomado bastante tempo, talvez a maior parte do meu tempo, são os projetos de inovação tecnológica do iTech, né? O iTech é uma unidade credenciada à Embrapi, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, seria o equivalente da Embrapa, né? A Embrapa está para a agricultura, como a Embrapi está para a indústria. Então, a Embrapi ela tem unidades credenciadas em diferentes institutos aí de pesquisa, né? E a FURG conseguiu que o iTech, essa unidade, fosse credenciada da Embrapi para executar projetos na área de robótica e ciência de dados. Então, são projetos que partem de problemas que as empresas têm, né? Ou essa ideia de gerar inovação, né? Parte das empresas, e elas procuram, então, as unidades Embrapi, ou mesmo o serviço de prospecção do próprio iTech vai atrás dessas empresas, e a gente monta propostas e passa a executar esses projetos em parceria. Então, para as empresas é algo que vale bastante a pena, porque elas acabam entrando com um valor bastante baixo ali no projeto, né? A Embrapi, ela financia a maior parte, né, da execução desses projetos. Então, a demanda tem sido bastante grande, né? Então, esses projetos eu tenho me ocupado bastante, assim como eu acredito que boa parte dos meus colegas do Centro de Ciências Computacionais, né, que eu sou professor lotado no C3, o C3 que é o Centro de Ciências Computacionais, embora eu seja o único professor do C3 aqui em Santo Antônio, né? Sim. Então varia de projetos. Por exemplo, o meu primeiro projeto era de uma empresa que
a ideia era trabalhar com visão computacional e robótica para fruticultura. Então a gente trabalhou num sistema de contagem automática de maçãs, né, no pomar, que isso era importante até para os produtores terem como previsão, né, de quanto ia render, né, para poder também fazer as negociações, ver quanto que eles iam precisar armazenar. Então, toda a parte de gestão dependia muito dessa previsão, né. Hoje em dia eu estou trabalhando em outros 2 projetos, que eu não vou entrar em detalhes, até porque também tem a parte de sigilo, né, sigilo industrial, mas é um aplicativo para mulheres na menopausa. Então, que eu posso dizer que tem algo de visão computacional, né? Então, por isso eu estou ali. E também faço parte ali do grupo do projeto Agrifense, que é para gestão de equipamentos, né, ou implementos e pessoal também e material na agricultura, né? Então, fazer controle de quanto tempo por onde uma determinada máquina andou, né? Qual o implemento, que horas, né? E também, especialmente, a parte de BI, né? Business Intelligence, que é para o gestor conseguir visualizar e obter facilmente relatórios a respeito dessa utilização. Sim, nossa, muito E aí tem alguns outros aí encaminhados para o ano que vem. Olha só. Não, muito legal mesmo. Muito interessante. Mas então tipo, tu atende uma demanda, tu só manda a tua proposta a partir da demanda. Então, tipo, eles chegam com a demanda para ti e tu faz uma proposta a partir disso. Aí foi isso. Isso, tem um funcionário que ele o papel dele é fazer prospecção, então ele já direciona para as unidades Embrapi e também já ajuda a organizar uma proposta, né? Então, quando surge alguma possibilidade de projeto, o pessoal já começa a ver quem que pode participar, quem que tem o perfil para participar daquela proposta, e começa a parte de conversação, né, de negociação com a empresa. Às vezes isso leva algumas rodadas, né, de refinamentos, para daí sim partir para execução, né. Tem muitos projetos que também recebem o apoio do Sebrae, né, no caso de pequenas empresas. Então aí a empresa entra com um valor ainda menor, né, de investimento, porque a Embrapi financia a maior parte, o Sebrae mais uma parte, e aí a empresa fica algo em torno de 11%. Olha só, pouco mesmo. Deve ser um processo bem longo, bem demorado, né? Imagino que sim. Tu, como professor, tem algum benefício, digamos assim, de participar dos projetos, seja ele acadêmico, enfim? A gente produz ali propriedade intelectual, né? Sim. Então, uma das coisas que a própria Embrapi avalia é a propriedade intelectual produzida por cada projeto. Então, a gente tem depósitos de patente, né? Tem registro de software, registro de desenho industrial, né? Então, são esse tipo de produção, né? E a gente até pode também gerar produção acadêmica, né? Mas daí é mais raro. Entendi. Né? Em geral, esses projetos acabam produzindo mais a parte de patente, registro de software e desenho. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Dentro dessas demandas que tu atende, por exemplo, tu é o cara da computação, mas tu acha que ainda tem alguma habilidade específica que dentro dessa conversação que tu falou que rola assim entre vocês, tem alguma habilidade específica que tu acha que é essencial que a gente tem que ter assim para rolar essa conversação, assim para convencer e tal? O que tu acha? Então, eu acho assim que eu não sei se não sei exatamente o que tu está te referindo, se se essa relação universidade-empresa, se é a relação entre professor e aluno, eu não entendi. É a universidade-empresa, assim. Eu acho que assim, antes de mais nada é ser bem claro com tudo, né?
ser bem claro do que a equipe pode fazer, o que não pode, né? E também procurar valorizar o serviço que a gente presta, né? Que é um serviço qualificado, então sempre a equipe é formada por um corpo de pesquisadores, né? Normalmente doutores. A gente vai ter alguns bolsistas que já estão vinculados à pós-graduação, já são mestrandos, doutorandos, né? Alguns egressos, né? Profissionais que já são formados e também bolsistas de iniciação científica. Então, a própria Embrapi, né, ela requer que um determinado número de participantes sejam sempre alunos da instituição. Né? Então, existe essa retroalimentação, né? Os alunos vão se estimular a ficar no curso, né, e seguir estudando por causa dessas oportunidades, né, de projetos, e o curso também ganha com esses alunos que vão também se tornando cada vez mais qualificados. Né? Claro. Uhum. Eu acho que aproveitando esse assunto, eu tenho uma dúvida assim, acho que é uma dúvida nossa no geral. Por exemplo, nesses projetos que vocês desenvolvem, provavelmente tem uma equipe multidisciplinar de diversas áreas, né? Porque vai tratar ali, por exemplo, no caso da maçã, vai tratar lá da plantação, tem a questão de identificação visual, que é onde tu atua, enfim. Até acho que a gente não comentou, mas tu ministra as disciplinas de algoritmos e cálculo numérico, né, para os nossos cursos. Como é que tu enxerga essas disciplinas que estão relacionadas à área de computação, a importância delas para o nosso curso, que na teoria não tem nada a ver com isso, digamos assim, né? Mas como é que tu enxerga a importância, por que é interessante a gente ter essas disciplinas e essa relação também com a multidisciplinaridade assim, dos serviços que a gente vai desenvolver, enfim. Certo. Hoje em dia, todo curso de engenharia tem uma disciplina, né, ou ao menos uma disciplina, alguns Sim. têm mais de uma disciplina na área de programação de computadores. E eu vejo que o engenheiro, ele é um resolvedor de problemas, né? Com certeza. O trabalho do engenheiro é resolver problemas, né? Se o cara não gosta de resolver problemas ou não tem essa proatividade de resolver problemas, então ele não está no curso certo, né? Uhum. O engenheiro ele resolve problemas. E o computador, ele é uma ferramenta que ajuda muito na resolução de problemas, porque a gente consegue resolver problemas de forma mais eficiente, né? De forma mais rápida, a gente consegue ter respostas a perguntas que a gente tem sobre os problemas. Né? Então, é uma ferramenta muito útil. Né? Eu até tenho um caso que eu sempre conto para minhas turmas de algoritmos, né, que quando eu estava fazendo graduação, as bolsas de iniciação científica eram muito disputadas, né, tinham poucas bolsas para toda a universidade. E aí, quando saíam os resultados das bolsas, né, então eles botavam ali separado por áreas, né, então tinha as bolsas lá da computação, da biologia, da engenharia mecânica, né, e muitas bolsas de outras áreas acabavam saindo para alunos da computação, né? Porque para um professor lá que trabalhava com modelagem lá na engenharia civil ou parecido, para ele era mais interessante ter um aluno que soubesse programar, soubesse desenvolver ali, simular, criar aqueles modelos computacionais, do que propriamente um aluno daquela área. Né? E claro que hoje em dia o panorama é outro, todos os cursos de engenharia têm uma disciplina de introdução à programação, né? Mas é só para ilustrar o quão é importante, independente da área, né? Porque a gente, nós engenheiros, né, somos resolvedores de problema e o computador, ele é uma ferramenta aí indispensável, né? E a programação ajuda a gente a tirar o melhor do computador, né? Não apenas partir de soluções prontas, né? Porque o engenheiro também ele tem como função não só partir de soluções prontas, né? Ele tem que criar, né? Ele demanda
criações, né, problemas, resoluções próprias. E a computação ajuda muito nisso. Teve alguma disciplina que tu lecionou que tu não leciona mais? Sim, a propósito, até quando eu entrei aqui na FURG, as minhas 2 disciplinas, as quais eu tinha feito concurso, né, que era algoritmos, na época chamava só computação a disciplina, e cálculo numérico computacional, elas eram ofertadas no semestre par, né? Então era 2º semestre, algoritmos, e 4º semestre, se não me engano, cálculo numérico, né? Então eu só teria disciplina para ministrar no 2º semestre, né? No 1º semestre eu não teria disciplina. E aí já desde quando eu tomei posse, o pessoal já, especialmente ali pró-reitora de graduação, e também o pessoal do IMF, né, Instituto de Matemática, Estatística e Física, pediu para dar uma força, porque tinha pouca gente, proporcionalmente poucos profissionais da matemática, né? E aí eu me disponibilizei a dar geometria analítica, né? Eu sempre gostei de matemática, né? E mesmo ao longo da pós-graduação, assim, eu sempre fui aquele que eu não tinha medo da matemática, né? Pelo contrário, eu tinha curiosidade, né? Então tudo eu gosto de aprender do ponto de vista teórico, gosto de entender tudo a respeito do que eu tô trabalhando. Então eu não via problema nenhum em ministrar geometria analítica. Eu acabei ministrando por 10 anos, né? Olha só. Então eu fui parar de ministrar a disciplina de geometria analítica em 2020, foi acho que a última vez que eu ministrei, e porque depois começou o curso de engenharia de produção, né? Então aí veio mais professores de matemática e surgiram outras disciplinas, né, da minha área para serem ministradas. Então eu passei a ministrar todo o semestre algoritmos e cálculo numérico. Sim. Agora cálculo numérico continua sendo no 4º semestre ou é no 5º agora, eu acho? Acho que é no 5º. Né? Então, na última alteração curricular, pelo menos das engenharias agroindustriais, se não me engano, da engenharia de produção já era no 5º antes, ou 6º, era 5º ou 6º. E então num dos cursos está em semestre ímpar e no outro par. Eu acho que é agroindustrial no 5º e produção no 6º. Até achei que era junto, mas aí acabou resolvendo esse problema. Isso ajuda também os alunos, né? Porque eles têm a oportunidade de se matricular todo semestre, claro, né? Fica mais, dá uma flexibilidade maior, né? Claro. Por pouco eu não tive geometria analítica contigo. Eu entrei em 2020, foi ali. Eu dei para em 2020, eu acho que foi a turma de calouros da engenharia de produção. E aí depois eu não ministrei mais, né? Sim, por pouco. Né, relacionado a essa área de computação, a gente vê um avanço dentro das indústrias muito grande, pelo menos dentro da minha área ali, que é do curso de engenharia agroindustrial, né? É gigantesco, assim. Eu acho que se a gente chegar sabendo nada, não é legal. Pelo menos a base eu acho que é importante a gente ter, né? Porque a gente vai lidar com ferramentas, a questão da lógica também nos prepara muito para isso que tu comentou de pensar, de resolução de problemas, né? Isso, até os próprios projetos, por exemplo, que a gente realiza aqui no CIP, né, os projetos que eu ou estou encarregado, né, ou eu participo, né, ou eu coordeno ou participo, a gente trabalha muito o pensamento computacional, então, que é algo que transcende a programação, né, porque é a forma de se pensar a solução de problemas, né? Não exatamente a programação em si, ou aprender uma determinada linguagem, mas é uma forma de abstração, de pensamento abstrato, que tem determinadas características, que são características úteis para um programador. E isso ajuda, né, o que se tem hoje em dia na bibliografia é indicação de que isso ajuda não só profissionais da computação, mas profissionais de diferentes áreas. Sim. Tu falou sobre as características de um programador, eu fiquei com uma dúvida que eu acho que é interessante falar sobre a inteligência artificial. Eu queria saber do senhor até que ponto pode ser prejudicial esse avanço que teve nas inteligências artificiais e até que ponto ela pode auxiliar.
trabalha com A programador. gente vê muito isso dentro da universidade também, né? Em relação aos alunos, enfim, isso Sim. influencia É bastante porque também. não tem só um lado positivo, imagino eu. Queria que o senhor Sim, falasse. como toda a tecnologia disruptiva, né? A gente tem, claro, um monte de vantagens, mas tem alguns problemas para serem tratados, né? E claro que todo mundo pensa inicialmente na questão dos postos de trabalho, né? Que a tecnologia ela vai tirar muitos postos de trabalho. Eu vejo que ainda não é o caso, tá? Pelo menos no estágio que está o desenvolvimento aí da inteligência artificial não é o caso. Eu acho que assim vai filtrar muito os profissionais porque vai demandar um domínio maior dessa tecnologia, né? Então o profissional mais qualificado ele vai precisar ter domínio e saber usar bem essas ferramentas, né? Que tem as suas limitações, né? Tem seus problemas. Então tem também muito a gente vê muito assim até um tom catastrófico, né, quando falam de inteligência artificial, da forma que está evoluindo, né, que como se fossem dominar o mundo, né? Não, está muito longe disso, né? Isso é conversa muito mais do pessoal que tem que está nessas big techs e está procurando investidores, né? Sim, claro. Agora, que teve um avanço substancial nas últimas, dá para se dizer, 15 anos, especialmente. Sim, teve um avanço bastante grande. Então, o que se mostra hoje em dia é que o maior problema que a gente deve enfrentar nos próximos anos aí é diferenciar o que é informação produzida por humano de informação produzida por inteligência artificial, né? E várias outras consequências disso, né? Direitos ao uso de dados, direitos de autoria, né? Tem uma série de problemas para serem resolvidos, né? Então, eu vejo dessa forma. Tem a vantagem que ela aumenta a produtividade, né? Então, a inteligência artificial aumenta a produtividade do trabalho, isso é bom, mas tem esses problemas aí para serem resolvidos. Realmente. Assim como tu comentou, muita da tecnologia tem esse problema, né? Sim, Tem muito foi como assim fugir. com a máquina a vapor, foi assim. Sim. As grandes revoluções, né? Isso, a eletricidade também, quando Sim. foi usada de forma ampla, né? Também Sim. mesma coisa. Seus prós e contras, né? Acho que voltando pro lado de nós, estudantes e etc., a gente conversou ali sobre as vantagens que tem da gente se desenvolver em algoritmos e a questão da lógica. Alguma característica, algum ponto que tu acha importante nós, estudantes, de qualquer engenharia, digamos assim, desenvolver? O que tu acha que é interessante, seja comunicação, enfim, o que para ti é melhor? Eu acho que o mais importante é perder o medo de errar, né? Porque a computação, né, quando a gente trabalha a programação de computadores, especialmente, a gente tem uma máquina que está fazendo aquilo que a gente manda ela fazer, né? Então é como se a gente estivesse ensinando alguém a resolver problema. Então não é que a programação em si é a solução de um problema, né? A gente ensina a máquina, a programação é uma forma de ensinar a máquina a resolver um problema. E aí, claro, que quando a gente vai ensinar alguém, a gente precisa dominar aquilo que a gente está ensinando, né? E na programação não é diferente. Então, eu vejo que muitas vezes o pessoal tem dificuldade para resolver o problema em si, ou para compreender o problema em si, e daí surge a dificuldade de programar, de ensinar a máquina a resolver aquele problema, né? Então, tem um pouco de cada coisa, assim, mas eu diria que o medo de errar, porque isso vale para qualquer área, tá? Mas na programação de computadores é muito claro, assim, que muitas vezes a gente aprende mais com erro do que com acerto, né? Porque às vezes a gente só está copiando aquilo que a gente vê, né? Ou a gente tenta fazer igual ao que a gente já viu antes,
mas a gente não está tendo uma compreensão mais profunda daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Enquanto que com o erro, sim, a gente consegue refinar o nosso entendimento sobre aquele problema. Claro. Eu acho que o erro nos trava muito, né? Tanto dentro da graduação, como o mercado de trabalho nos assusta um pouco, né? Eu acho que como estudante a gente pensa, meu Deus, lá não vou poder errar, e aí tenho que aprender tudo agora, então realmente, eu acho que até concordo contigo, o medo de errar o melhor é perder o medo, Sim. né? E isso, acredito até no mercado de trabalho mesmo, né? Perder o medo, ter proatividade, porque assim vai ser muito mais valorizado do que aquele profissional que tem medo de errar e acaba não fazendo nada, né? Ou sendo pouco produtivo. Sim. Acho que aliado a isso, para a gente ir se encaminhando ao encerramento da nossa conversa, eu queria ver, assim, justamente bem alinhado com isso que tu falou, do medo de errar. Como é que a gente poderia, estudantes no geral, se planejar para esse próximo passo de sair da graduação, de pensar se a gente quer fazer um mestrado, entrar no mercado de trabalho? Com a tua experiência, o que tu poderia dizer para nós, assim, em relação tu a acha isso? que essa é realmente a pergunta que tu se fez ali quando tu tá fazendo estágio? Será que eu quero continuar estudando? Será que eu quero continuar nisso? Tu acha que é mais ou menos isso, fazer essa pergunta, assim? Assim, até eu tinha falado sobre a vontade de estudar, mas uma outra coisa que eu vejo como algo que o nosso emprego aqui de professor universitário tem e que não consigo imaginar outro trabalho que ofereça isso é a autonomia, né? Sim. Eu sou obrigado, né, a ministrar certas disciplinas, né? Eu não tenho escolha, até porque eu sou o único professor de computação do campus e tal. Mas os projetos em que a gente atua, né, a forma de trabalhar, a gente tem bastante liberdade, né? Então isso eu valorizo bastante, né? São poucos profissionais que têm essa autonomia, né, de trabalhar com aquilo que quer, da forma que quer. Mas para alguém que está se perguntando o que vai fazer, né, logo que se formar, eu acho que o mais importante é começar já a se engajar, né, conhecer o mercado, conhecer as diferentes formas de atuação, né, que vocês vão poder executar quando forem profissionais, né? Até porque assim um curso de graduação, um curso de engenharia, ele prepara um estudante para muitas possibilidades, né? Para muitas coisas diferentes. Talvez seja o grande diferencial de um curso de graduação comparado com um autodidata, talvez, né? Que ele prepara para coisas que vocês eventualmente nem vislumbram, né? Então vocês vão de repente ver a importância daquilo só daqui a alguns anos quando estiverem atuando na área de vocês, né? Então eu acho que o importante é conhecer, ver todas as possibilidades, que são muito mais possibilidades do que vocês possam imaginar, né, enquanto ainda estão no curso de graduação, né? Eu mesmo, se me dissessem, já no final do curso ali, que hoje, né, 2024, eu estaria dando aula aqui no campus de Santo Antônio da Patrulha da FURG, dando aula de computação, tendo dado aula 10 anos de geometria analítica, né? Eu jamais imaginava isso quando eu estava fazendo a graduação, né? Então, estar preparado para diferentes oportunidades e procurar enxergar todas as oportunidades, aquilo que vocês também, além de terem interesse, né, e também aptidão, né, ver de que forma vocês conseguem contribuir melhor com o conhecimento, com o perfil, com a experiência que vocês acumularam até esse momento. Professor, muito bom saber todas as tuas visões nessa relação da pós, quando a gente se forma. Eu acho que é muito interessante a gente saber tudo isso, e a gente vai com certeza levar como uma lição pra gente na nossa vida pessoal e profissional também. Então, queria agradecer desde já ao senhor a presença aqui no nosso primeiro episódio. Então, muito obrigado.
Tá. Obrigado pela E presença. a gente Obrigado vai se encaminhando convite. para o final. Queria agradecer a quem assistiu esse episódio. Logo mais a gente disponibiliza ele nas plataformas, né? É isso aí. E eu acho que é isso daí. Muito obrigado. Muito E obrigado pela até mais. audiência. Até mais. Tchau, tchau.